Se hoje você precisasse mudar completamente a sua rotina, o que você manteria? Nem sempre a gente precisa de uma grande mudança, mas a gente precisa começar a ter coragem de olhar com sinceridade o que a gente precisa mudar. Você não precisa de atos grandiosos para ter uma rotina saudável e leve. Pequenos rituais despertam o seu bem-estar. Eu sou a Flávia Macchione, escritora e health coach, e esse é o Bocadinho, sua dose semanal de inspiração e ferramentas para uma vida mais saudável. O que você faz quando você percebe que detesta a rotina que criou para si nos últimos anos? Que a maneira que você se diverte, com o que você trabalha, o que você come, os lugares que você vai, tudo está baseado em uma versão sua que já não faz mais sentido para você. Era junho de 2022 e eu tinha acabado de voltar de uma viagem à Itália com meu marido. Era para ser a nossa viagem de lua de mel. A gente tinha casado já fazia mais de um ano, mas não tinha dado tempo de sair em lua de mel e fazer essa viagem. Só não foi lua de mel porque eu já estava grávida, de quase 8 meses. Eu viajei no limite que era possível para uma grávida viajar. Quando eu retornei, eu precisava escrever mais 2 roteiros para encerrar a temporada do Bocadinho que eu estava fazendo. Era o meu último compromisso profissional para daí eu sair de licença maternidade que eu mesma ia financiar. E era simples, eu só precisava escrever 2 roteiros e eu já sabia sobre o que escrever. Mas tudo mudou com um exame de rotina. Na época eu não sabia, mas em mais ou menos 50 dias a minha filha ia nascer. E eu também não sabia, mas não tinha nada de errado com ela e na verdade era só um erro nos exames. O que eu sabia na época é que a partir daquele momento eu precisava ir toda semana no hospital, passar horas fazendo exames porque eu tinha acabado de entrar em um programa especial para gestantes. Na época, o que me falaram é que em mais ou menos 3 semanas talvez eu precisasse induzir o parto. E eu não estava preparada para isso. A gente não tinha nem comprado o bebê conforto, não tinha carrinho, muito menos preparado a mala de maternidade. Com certeza não era isso que eu estava esperando. Eu não conseguia mais escrever. Com muita dor, eu acabei tendo que abandonar aqui. E foi assim que, em junho de 2022, foi ao ar o último episódio, sem despedidas, sem avisos. Mal eu sabia, mas isso era só o começo de uma transformação bem grande que a vida estava me convidando a abraçar. As coisas não acontecem no nosso tempo e os resultados não são proporcionais ao tanto que a gente quer, se prepara ou se planeja para aquilo. A verdade é que eu não sabia que eu ia ficar 3 anos sem produzir podcasts e quase 2 anos sem produzir conteúdo. Eu não tinha me programado para ser mãe e esposa full-time por 2 anos, muito menos em um país em que eu não tinha praticamente rede de apoio. Mas foi o que aconteceu. E tendo em vista que era isso que estava acontecendo, essa era a realidade que estava se apresentando para mim, eu tive que me concentrar para fazer o que eu precisava fazer naquela época. Eu precisei de foco para dar conta da rotina exaustiva de cuidar de um bebê dias e dias seguidos sem outros braços para me ajudarem. Eu precisei de muita clareza para entrar em termos com o que eu precisava fazer naquele momento e trazer um pouco de leveza para os meus dias. E aceitar que muitas das coisas que eram importantes e que eu gostava não iam ter espaço naquele momento. Por isso, nos últimos anos, eu fiquei mais recolhida, mas eu não fiquei parada. Além de manter alguns dos hábitos que são inegociáveis para mim, que são aqueles que eu sei que se eu deixar de lado, todo o resto vai desabar, eu também me mantive intelectualmente ativa. Eu procurei ajuda de mentores, de coaches, continuei minha terapia, fui ao psiquiatra. Eu tive a companhia de livros, tanto de romances quanto livros mais teóricos. E isso tudo, junto com toda a experiência que eu estava vivendo, me fez perceber que o bem-estar é muito mais amplo e muito mais complexo do que pode parecer com conteúdos ou informações que a gente vai pegando assim aos poucos na internet. E foi assim que, há 1 ano, eu voltei a atender como health coach e criei o Wellness Hub, que leva o meu nome. Uma empresa que entrega soluções em bem-estar para outras empresas, para marcas e também para pessoas como você e eu. Ao longo desses anos, eu fui percebendo que o conceito de bem-estar ele foi se ampliando. Ele já foi relacionado à alimentação, à produtividade, ao sono. Depois ele acabou virando sinônimo de equilíbrio, de performance.
Mas, no fundo, bem-estar é sobre presença e conexão com o nosso momento, com o que a gente está vivendo, com o que a gente valoriza, e não só com aquela nossa versão que a gente idealiza. Uma rotina que pode parecer saudável para quem vê de fora pode ser tóxica para quem está vivendo. E por isso que a minha reconstrução, ela passou, antes de tudo, por um processo de autoobservação, recolhimento e de coragem de enxergar e querer mudar o que precisava ser mudado. Porque acordar antes de todo mundo, fazer jejum, correr vários quilômetros, tomar suco verde, fazer uma dieta baixa em carboidrato, rica em proteína, rica em gorduras, ou fazer meditação, mindfulness, ser grato, tudo isso pode e vai ajudar no seu bem-estar. Mas não garante que você vai conseguir ter consistência e fazer com que ele se perpetue em diferentes momentos da sua vida. A verdade é que a gente já entendeu que alimentação balanceada, exercício físico, gerenciamento de estresse e sono são pilares fundamentais para o bem-estar. Mas o barulho, a nossa autoconfiança, o falatório interno ou externo, os lugares que a gente convive, a qualidade dos nossos relacionamentos, como que está a nossa autoestima, a nossa conexão, o nosso descanso, tudo isso também afeta o nosso bem-estar. E é por isso que o bem-estar pode ser fácil de ser alcançado, mas ele não é tão fácil de ser sustentado. E isso faz sentido porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 profissionais já está com burnout. E a verdade é que os sinais posteriores de um diagnóstico de um burnout de fato, eles são silenciosos e por isso que a gente precisa estar mais atento, a gente precisa se perceber mais para conseguir evitar chegar nesses momentos de exaustão, de burnout, de bem-estar já praticamente nulo na nossa vida. Eu entendo que a vida é feita de fases e se a gente não se dá espaço e tempo para se observar, a chance da gente estar usando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro em coisas que estão tirando o nosso bem-estar em vez de estarem nos ajudando é enorme. E hoje eu vejo que foi isso que eu fiz por anos, enquanto eu tentava me manter numa rotina que eu sabia no fundo que não dava mais certo para mim. Mas eu também não sabia o que fazer para mudar, como mudar e nem por onde começar. E se você também sente que você está preso numa rotina que não faz mais sentido para você, que tal você começar a se perguntar se hoje você precisasse mudar completamente a sua rotina, o que você manteria? Nem sempre a gente precisa de uma grande mudança, mas a gente precisa começar a ter coragem de olhar com sinceridade o que a gente precisa mudar. Hoje, 3 anos depois da minha pausa não programada, não planejada, mas totalmente necessária, eu já estou construindo uma rotina que tem muito mais a ver com as minhas prioridades de hoje e que me traz muito mais bem-estar. Eu percebi que meu bem-estar é o meu foco principal. Se eu não tiver bem-estar, a minha filha vai sentir, a minha família vai sentir, a minha casa vai sentir, meu relacionamento já não vai ficar tão bom, o meu trabalho já não vai mais ser prazeroso. Tudo vai perdendo a cor. E aí não vai ter suplemento ou inteligência artificial que vai conseguir me ajudar. Enquanto eu estive mais ausente das redes sociais e produzindo menos conteúdo, eu vi ao meu redor o wellness, ou bem-estar, criando cada vez mais força e se tornando um objeto de desejo de consumo. O que particularmente eu acho muito legal. Eu acho ótimo hoje em dia ser legal você participar de grupos de corrida, de atividade física, trocar as festas da noite pelas festas de dia. Mas eu sei que só isso não é suficiente para você ter um bem-estar de verdade, para você criar uma rotina que te traga saúde, leveza e clareza. Porque se fosse necessário, a gente não ia ter tantas pessoas ao nosso redor falando sobre cansaço, fadiga, burnout, estresse, problemas de saúde. Vai dizer que você não consegue nomear pelo menos 3 pessoas próximas a você que já falaram ou falam sobre esses assuntos. Às vezes, uma delas, inclusive, é você. E é por isso que o Bocadinho voltou com esse novo formato. Através das reflexões curtas, mais profundas que você já conhece, eu vou trazer mais sobre o universo do bem-estar e suas diversas nuances. Além disso, eu vou trazer algumas ferramentas práticas que eu uso na minha prática como Health Coach e também convidados para a gente ouvir as histórias deles com bem-estar e trazer outros pontos importantes nessa discussão.
Como eu falei, a gente não precisa fazer grandes mudanças, mas a gente precisa ter a coragem e a clareza para começar as pequenas mudanças que vão ser as mais eficazes para a gente. Para a gente começar bem, eu vou adorar saber de você, depois que você refletir um pouco, o que é bem-estar para você hoje. Deixa aqui nos comentários. E eu te vejo na próxima semana. Tchau! Este podcast foi produzido pela Tumpats.